Tá. Agora sim, então, novamente, boa noite a todos, né? Eu estou entrando na unidade curricular de logística, webconferência do dia 26 de agosto. Dentre todas as unidades que vocês já estudaram, logística integrada é uma das que abrange, uma das mais pesadas, podemos dizer assim, porque ela abrange três áreas. E apesar de ser 30 horas, né? Ela trabalha com áreas que fazem também a movimentação da gestão pública. Você faz a gestão pública funcionar sob alguns aspectos e são fundamentais para que essa gestão, né, para que todo o servidor possa atender de maneira adequada a sociedade. É, Essas áreas que abrangem hoje a gestão pública abrange hoje a logística integrada dentro do setor público, elas já são consolidadas na parte de administração privada. E dentro da gestão pública, elas passaram a ter uma importância muito grande, principalmente no aspecto bélico, que é o que a gente vai ver durante essa parte aqui da logística integrada. Bem, aqui a pessoa que vos fala, né? Professor Hamilton Luiz Rabelo. Então, pessoal, qual o nosso cronograma para essa unidade curricular, né? Eu já botei a data aqui a partir do dia 26, mas ela já estava aberta na semana anterior, no dia 21. E nós vamos trabalhar, né, a introdução à logística, a logística integrada na gestão pública, e aí uma das áreas que é a licitações de contratos. Vamos trabalhar os sistemas eletrônicos de compras públicas, dentro dessa questão, na semana 4. Contratos administrativos que são fundamentais dentro do processo de licitações e contratos. A gestão de contratos. E aí nós entramos na área de gestão de almoxarifado e patrimônio público. E aí nós iniciamos o processo, né, de avaliação com a primeira chamada no dia 23 de setembro. E depois a avaliação no dia. Avaliação para quem perder, né? Avaliação de segunda chamada, para quem perder a primeira, dentro daquelas condições que a gente já vem falando para vocês, né? De excepcionalidades, a gente vai fazer a avaliação no dia 9 de outubro. E a recuperação, né, no dia 16 de outubro. Então, pessoal, fiquem muito atentos a essas datas para que vocês consigam atender, né, a essa primeira avaliação de primeira chamada. E no caso, para aqueles que não conseguirem, perderem a avaliação de primeira chamada e não puderem comprovar a ausência, fazer a avaliação de segunda de recuperação no dia 16 de outubro. Então vamos lá, introdução à logística integrada. Então nós vamos trabalhar nesse conjunto. Isso aqui já está Professor lá. Hamilton, Oi, não tá me ouvindo? tô ouvindo. Posso fazer um comentário? Quem é que está falando? A Marlene, Ah, Marlene, pois não. já que estava falando ali do plano de ensino, eu tenho uma observação. No plano de ensino tem uma frase que diz assim: por ser esta uma unidade curricular prática e com fins de proporcionar subsídios teóricos e práticos para a compreensão das especificidades da educação à distância, visando obter o melhor desempenho possível ao longo da formação no curso e na modalidade de ensino, não haverá avaliação final, primeira, segunda e recuperação. Não, Eu fiquei. não, ficar sem dúvida. É porque provavelmente isso aí veio do o pessoal da empresa que mandou a gente fazer, que a gente fez a revisão, eles devem ter pego a parte de AVA. Mas haverá sim. Eu vou corrigir essa parte, Marlene. Que Para a é. gente não ter tanto problema, né? Não, eu Porque sei, eu sei. a gente Entendo passa mais você. trabalho resolvendo problema de avaliação de atividade do que. Não, essa aí é uma avaliação, tá? Então eu vou
fazer novamente ali a leitura e a correção dessa questão. Nós vamos ter, sim, avaliação de primeira É, chamada, avaliação de segunda chamada e avaliação de recuperação. no cronograma tá. Daí ontem eu fui ler, eu disse, mas isso aqui não tá fechando? Ou eu O não plano de tô. ensino. Então tá. Ok, Tá, mas eu obrigada. vou corrigir, tá bom? Desculpe. Obrigada. Grato pela informação. Então, pessoal, a gente vai fazer essa correção, mas vai ter avaliação de primeira, segunda e recuperação, tá? Então, dentro do contexto que a gente vai fazer, tá no livro, no e-book, tá? Nós temos a introdução à logística, a importância da logística no desempenho das organizações, a caracterização da atividade primária e secundária da logística, entender a logística integrada na gestão pública, que é o nosso foco, a logística integrada, e aí ela se divide em logística integrada na gestão pública, e entendendo essa logística integrada na gestão pública, que é uma forma da gente poder ver até onde ela efetivamente alcança. Então, muito bem, pessoal. Logística é um nome que foi dado a uma atividade que já vinha na administração há bastante tempo. No entanto, a logística já existia há muito mais tempo. A primeira nomenclatura efetivamente que se deu era a administração de recursos materiais. Creio que muitos que fizeram administração lembram desse nome. Administração de recursos materiais. Ou seja, todo aquele material que era necessário, principalmente para a produção de bens, era trabalhado em almoxarifados, era trabalhado nos estoques, as questões de patrimônio das instituições, ou seja, a questão de mesas, cadeiras, que já existiam, né? Maquinários, e também as aquisições de materiais e serviços para conseguir fazer a produção ser realizada. Então, todo esse conjunto, antigamente se chamava administração de recursos materiais. Quem fez administração ou trabalhou com as ciências sociais aplicadas deve ter ouvido falar nesse nome, tá? Administração de recursos materiais. Mas vamos lá, o que é que Barcelos e Santos nos trazem em relação à própria logística? A logística é uma atividade presente cotidiana das organizações, incluindo as organizações públicas. Isso é fato. Não só no processo, né, das indústrias, mas comércio e serviço tem logística. A logística hoje ela é fundamental. Tá? Então, aqui dando apenas um pouquinho do processo, hoje, nesse processo de compras que nós temos, compras online, a logística é o ponto, né, central do processo. Hoje nós queremos o produto certo, no momento certo. Então, para isso, nós precisamos de uma logística muito, mas muito integrada. Sua gestão é essencial para o alcance dos objetivos organizacionais de cada entidade, sendo um dos temas mais abordados nos dias atuais. Mas o que essa gestão é essencial? Não é simplesmente alocar transporte, aquisição, patrimônio, a guarda, material para posterior uso no almoxarifado. Não. Por trás existe a gestão. E gestão é controle, coordenação, direção. O POC3, né? Planejamento. Então, notem que a logística ela é um conjunto que precisa ser gerenciado, não só nos aspectos privados, mas também no aspecto público. A administração pública se prevalece
por estar comprometida com diversos ramos da sociedade, ou seja, utiliza sua experiência e estrutura para elaborar planos de logística integrada com maior aptidão. Essa é uma frase de Marcelo Santos Giacomelli. Vamos entender isso. Nós temos, tirando de lado uma das melhores gestões logísticas que a parte militar, nós temos hoje hospitais, escolas, instituições trabalham com a logística efetiva, tá? E que necessitam ter, dentro das suas instituições, dentro das suas entidades, das suas organizações, um processo muito bem gerenciado. Vamos pegar aqui, por exemplo, esses dois que são mais confortáveis para a gente falar e enxergar esse processo logístico. Hospitais, por exemplo, né, a questão de saúde e a questão das escolas. Independente do âmbito da União, nos estados ou municípios, essa logística ela tem que ser muito bem efetivada. O remédio tem que estar no posto, a merenda tem que estar na escola, cadernos, carteiras, equipamentos médicos. Todo esse processo tem que ser muito bem gerenciado pela gestão pública, independente do ente, como eu falei para vocês. É uma situação em que, se falhar, e como a gente já viu algumas falhas, compromete todo um processo de atendimento à sociedade. Portanto, essa logística integrada do processo público, ela tem que ser muito bem gerenciada. Apesar da gente enxergar ainda algumas falhas, mas procura-se, da melhor maneira possível, gerenciar para poder atender a sociedade nas suas necessidades. Bem, e quando é que nasceu a logística? Como eu falei para vocês, todo esse processo não é de hoje, né? É de muito, mas muito antes de se pensar, principalmente por quê? Porque as guerras, né, necessitavam de elementos fundamentais. Alimentação, armamentos e munições, e aí alimentação, a questão de abrigo, tudo isso tinha que ser feito de maneira muito rápida e, ao mesmo tempo, de forma a conseguir atender o fronte. Então, vamos ao que está explícito aqui, né? O início da logística deu-se no processo militar, na necessidade de fazer organizadamente com que os materiais e suprimentos chegassem aos locais de batalha. Então, isso é muito claro quando a gente consegue verificar que há um grupo de ação na frente e que precisa de um suporte de materiais e suprimentos. Senão, uma coisa não aconteceria. Lógico, a gente falar dos aspectos militares, como a gente está hoje, é bem diferente, né? Mas a gente está falando de ações em que você tinha um transporte, às vezes inadequado, alimentações racionadas, pouca munição. Então você precisa ser ágil, um gerenciamento muito bem realizado para conseguir atender aquele fronte e conseguir ganhar uma batalha, por exemplo. O termo logística possui suas origens nas atividades militares, como a gente está vendo aqui, né? Começou a ser explorada pelo rei Luís XIV na França no século XVII. Sua função era realizar, olhem só, falei para vocês questão de gestão, planejamento das marchas, selecionar os acampamentos e organizar transporte e o suprimento. Essa frase, ela já resume efetivamente o processo logístico. Planejamento, né, seleção de acampamento, ou seja, da parte de atendimento ao conforto do soldado,
a organização do transporte para que chegasse até a frente e os suprimentos, né? Alimentação, a parte bélica, etc, etc e tal. Tá? Então, a gente pode observar nesse nascimento da logística que, apesar de ser lá atrás, muita coisa ainda é a base hoje na logística militar, né? E a gente observa aqui que são transporte de pessoas, transporte de armamento, transporte de equipamento, alimentação, materiais para acampamento, organização dos próprios soldados. Tudo isso é um processo logístico, né? O transporte de soldados até o fronte. E essa transição da logística bélica, né, militar, para as organizações, era só uma questão de tempo, né? Tal foi a importância durante os séculos que todo o conhecimento adquirido no âmbito militar foi aplicado no âmbito comercial, conforme descrito por Barcelo e Giacomelli. Então, observamos, né, nesse sentido que a eficiência e eficácia desse processo logístico militar, ele vem para o processo de logística das organizações para suprir aquilo que era um ponto de muita dificuldade, que era o gerenciamento de transporte, de materiais, para atender a indústria, trazendo efetivamente em momentos adequados que os materiais saíssem de um lugar, estivesse lá aonde se necessitaria para fazer a produção de materiais. Quando a gente fala no processo organizacional de indústria ou comércio, a gente pode até entender bem essa questão, observando que quando Taylor começa a pensar na administração sobre um aspecto de racionalidade, você consegue enxergar um pouco da logística. Por quê? Porque para você ter racionalidade e rapidez no seu processo de produção, você precisa estar com os materiais nos postos corretos. Então, você tem, por exemplo, né, na ciência de assentar tijolos, você teria que ter os tijolos próximos, a massa pronta, a quantidade correta, o material correto para ter a qualidade esperada. E aí o processo de racionalidade vai acontecer, porque você vai estar com tudo na mão. E isso é um processo logístico. Quem já fez, por exemplo, uma laje, já teve o prazer de ser convidado para uma feijoada, né? Só que depois vai descobrir que a feijoada é um trabalhinho na laje, sabe da importância desse processo logístico na ciência de assentar tijolos. Ou seja, tem que estar lá no momento certo, né? Com tudo ok, a quantidade de areia, a quantidade de cimento, a quantidade de brita, o pessoal para trabalhar, né? Hoje, uma betoneira de boa qualidade, que suporte a quantidade de concreto que deve ser feito. E aí o processo, né, de estar com a massa pronta no momento certo para que o pedreiro possa, né, e o pessoal, os ajudantes, fazerem o transporte dessa massa para a laje. Então é uma coisa simples, um exemplo simples, mas ele caracteriza bem esse fluxo logístico que precisa ter para alcançar o processo. Então, em 1991, a CSM, né, a Counts Logistic Manager, definiu a logística como um processo de planejamento, administração, planejamento, implementação, controle eficiente e eficaz do fluxo de armazenagem de mercadorias, serviços e informações relacionadas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender as necessidades do cliente. Essa partezinha final aqui, feita essa analogia que eu fiz, ela caracteriza bem isso. Então tudo tem que estar pronto para que a coisa aconteça. Isso é logística. E uma palavra que caracteriza bem isso aí
é a necessidade de qualidade. E a qualidade acontece quando você tem tudo corretamente organizado para que chegue ao cliente. O cliente é o X da questão, porque você precisa atender às suas necessidades. Então, para trás, você precisa de um processo, um fluxo eficiente de algumas coisas. E dentre elas é o quê? Planejamento, implementação, controle eficiente, eficaz de fluxo e armazenagem de mercadorias, serviços e informações. Por que informações está aqui na logística? Porque as informações são importantes para consolidar o que você precisa. Se você não sabe o que o seu cliente precisa, como é que você vai poder ter um planejamento de necessidades? Ah, mas isso aqui é na indústria. Não, na gestão pública também. Há todo um processo de aquisição de materiais, de armazenamento de materiais, de transporte de materiais, de guarda desses materiais, né, de organização e reconhecimento desses materiais por intermédio do patrimônio. Então, notem que é um conjunto de coisas que são necessárias e que já veio bem caracterizado aqui pela CSM. Vamos seguir então. Bom, a gente tem essa logística nas organizações como um crescente nesse processo e vai ser a cada tempo mais importante. Principalmente quando nós vamos falar de logística integrada, porque nós temos um conjunto importante que vai fazer com que as informações que sejam o ponto nevrálgico da logística integrada. Então, vamos ver o que é que Garbellini nos traz aqui. A logística é parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento. Então, quando a gente fala, né, cadeia de abastecimento, e foi aquilo que eu coloquei para vocês lá no iniciozinho, que a gente chamava antigamente de administração de materiais. Então, a gente tem esse gerenciamento dessa cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo de armazenamento eficiente e econômico das matérias-primas, materiais semi-acabados, produtos acabados, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, né? Como a gente estava colocando na mesma frase anterior. Só que aqui a gente está caracterizando alguns pontos muito importantes, principalmente para a gente poder entender o aspecto logístico nas organizações, e aqui um pouco, né, de indústria e comércio. Matérias-primas para poder produzir, materiais semi-acabados para poder montar e produtos acabados para poder fazer com que isso chegue àquilo que o cliente precisa. Então, do ponto de origem ao ponto de consumo. Então, pessoal, observem que há uma necessidade muito clara aqui de cada fase estar muito bem organizada para atender o ponto final, tá? E importante aqui é atender às exigências do cliente, por isso a informação é tão importante, certo? Muito bem. Pessoal, deixa eu ver aqui se tem, peraí. Deixa eu ver aqui no chat, vamos ver aqui. O áudio, deixa eu ver aqui, áudio com eco, ver aqui. Tá, depois eu vou virar com os pontos aqui, né? Tá, vamos ficar aqui em cima da questão. Vamos ver aqui. Bom, tá, depois eu resolvo isso aqui. Vamos pegar aqui da Lila. O lanche que chega na escola, diariamente dos alunos, aqui em São José dos Pinhais, faltou lanche nas escolas, virou um caos. Dalila, essa é a questão, né? De estar, né, no momento certo para atender. E quando a gente fala, no caso aqui do teu exemplo, que é o lanche, que é uma coisa que tem que estar para a merenda, é importante. Então, o planejamento desse processo para que ele chegue na mão do estudante no momento, né? Para poder ele se alimentar no momento adequado. Então, realmente vai virar um caos. Isso é, olha aqui, ó. Aí depois a Débora colocou, né?
eu construí minha casa com meu marido, e a logística é muito importante. Quando a gente faz a coisa assim, muitas vezes sozinho, a gente precisa, né, dessa organização. E todo mundo faz do jeito que pode a organização, né, essa logística, para que tudo consiga ser feito naquele prazo. Porque quando a gente precisa das pessoas e o prazo é curto, né, a gente tem que terminar as coisas no dia, tudo tem que ser muito certinho. Depois eu vejo as outras questões aqui antes da gente finalizar a nossa webconferência, tá? Opa! Então, olhem só aqui o fluxo, né? Continuando aqui na logística das organizações. A logística visa atender as atividades básicas de planejamento, implementação e controle do fluxo, armazenamento e distribuição. Observe essa figura aqui. Então, nós temos planejamento da necessidade, aquisição, frações e contratos, recebimento, almoxarifado, classificação, patrimônio, armazenamento, almoxarifado, também pode ter, dependendo de alguns patrimônios almoxarifados, são conjuntos, e distribuição também, que é a parte que cabe ao almoxarifado ou depósito. Tá? E aí nós temos a saída. Esse fluxo é um fluxo simples. Tem outros processos envolvidos ali, mas é um fluxo simples, mas que caracteriza bem essa questão da logística. E quando a gente pensa no exemplo da Lila aqui, por exemplo, do lanche não chegar na escola, teve planejamento das necessidades? Tem necessidade. A alimentação é uma necessidade para a instituição. A escola precisa disso. Adquirir e receber. Pode ser que a questão seja o recebimento fora de um período, não foi planejada a data correta. Aí a classificação, o armazenamento e a distribuição. Não se sabe, de repente, alguma questão que não pôde alcançar no processo, né, no tempo correto, ou saiu atrasado e acabou comprometendo o lanche das crianças. Mas aí também nós temos o lado da escola, né, a questão de cobrar e ver o tempo que isso deve chegar, a questão de ter materiais para que se possa fazer efetivamente o lanche das crianças. Então, tem muitas questões que precisam ser analisadas nesse conjunto logístico. Vão desde o planejamento das necessidades à questão de distribuição desses produtos ou serviços. Hein? Logística integrada. Quando eu falei para vocês, né, que um dos pontos importantes da logística integrada é a informação. E a gente depois vai entender o porquê. Com a evolução das organizações, a partir de 2000, a logística se consolidou e teve agregação do processo tecnológico por intermédio de tecnologias de informação e comunicação para desempenhar um papel importante e estratégico nas organizações comerciais, industriais e serviços. E aí está, né, a tecnologia. Para que a gente possa atender a esse fluxo, vai do planejamento à distribuição, passando por algumas questões fundamentais dentro do processo, a informação é fundamental. O processo a gente parece que ele vem invertido, né? Mas não. A informação da necessidade do seu cliente, que pode ser um servidor público, ou mesmo um cliente comercial ou industrial, você precisa saber a necessidade dele. E aí fazer o planejamento dessa necessidade para poder fazer a aquisição dos materiais, que pode ser matérias-primas, materiais semi-acabados, e materiais acabados para poder atender ao cliente. Como eu falei para vocês, pode ser o servidor ou a própria sociedade. E aí a tecnologia ela entra como um agregador do processo. Por quê? Porque a informação, ela por si só, pode não atender totalmente a necessidade. Por quê? Porque a gente precisa que isso seja rápido, que ele consiga chegar de maneira adequada, no tempo adequado, com
os filtros certos. Exemplo, não adianta eu ter, né, a informação de que a gente precisa de 200 caixas, por exemplo, do remédio X, se eu não sei efetivamente, tá, que esse remédio X, a dosagem dele, quando ele tem que chegar, aonde eu tenho que entregar. Então, tudo isso precisa ser organizado, por isso a integração logística. Então, nós temos que fazer a aquisição para saber quando é que o fornecedor consegue entregar, quanto é que eu tenho de estoque e consiga equilibrar o tempo de aquisição. Estão compreendendo? Então, além só, eu tenho que saber o estoque, para poder saber se esse estoque vai atender até a chegada do novo produto. Isso não é só em remédios, né? Essa questão do lanche também, que eu estou falando para vocês, tem muitas questões sociais que a sociedade precisa efetivamente e que a gente tem que saber a quantidade, o tempo para poder atender. Vamos pegar como exemplo a prefeitura e um processo logístico mais de transporte. E muitas prefeituras têm a questão de consertar, né, fazer manutenção em estradas, mesmo estrada de bairros, ou estradas vicinais, ou vias BRs ou SCs, no nosso caso Santa Catarina, ou as vias estaduais em estados. Mas as vias estaduais pertencem ao Estado. Sim, mas muitas vezes a prefeitura tem que fazer, às vezes, alguma manutenção urgente. Porque é entrada para algum lugar, e assim, a gente sabe como é que funciona o processo dessas questões de estrada. Mas vamos ao foco da questão. Para isso, algumas prefeituras terceirizam o processo, outras têm o seu próprio processo. Então, se você pensar que há necessidade de ter o material, ter o caminhão, ter o pessoal para atender e ter a informação de onde será realizada a manutenção, você precisa da integração. Então, a própria prefeitura ou o próprio Estado tem que ter essa informação para conseguir atender aquele processo. O asfalto já tem que estar pronto, a questão das britas e todo esse processo de produção do asfalto, por exemplo, para poder fazer e transportar até o local, para que se possa fazer o maquinário pesado para poder fazer os rolos, etc, etc, tal, que para deixar, caso for asfalto ou for lajota. Então, tudo isso é um processo que precisa ser realizado. Mas onde é que entra a tecnologia de informação? A partir da Secretaria, por exemplo, de Transportes ou de Obras, a informação tem que ser circulada entre elas. Então, a de transporte, a de obras, né, no caso de transporte, não, mas a de obras, para poder fazer com que se saiba aonde está a necessidade da sociedade e se possa organizar esse processo. A tecnologia, ela entra como o auxiliar da logística integrada, mas ao mesmo tempo ela se torna o ponto nevrálgico, porque a informação ela tem que ser rápida e eficiente, tá? Deixa eu ver aqui quem colocou aqui, o Túlio. Professor, vai piorar devido ao corte da saúde, educação, infraestrutura e pesquisa científica, produção de frente ao governo federal para conter despesas. Porém, não cortarão a própria carne com o inchaço da máquina pública federal. Túlio, isso é uma realidade que a gente sabe. Alguns cortes primários vêm sempre na questão de educação e saúde, né? Então, ainda a visão dos governos ainda é cortar, né, saúde e educação principalmente. Tá? Mas é uma condição que, à medida, vamos dizer que seja a curto prazo, né, vai ser muito longo prazo, a consciência de que as pessoas têm que mudar o processo de gestão. A Dalila que trouxe uma... Hoje tudo é custo
Tudo é custo. E ter um estoque grande, tanto em insumos quanto em produtos acabados, gera custo de armazenagem, espaço, nada, energia, e isso reflete o preço do produto. Precisa existir uma cadeia de confiável, comunicação, muito equilíbrio. Sim, esse era o processo da Toyota, né? Just time. Você minimizar o seu estoque. E isso é aplicável na logística. Né? Por isso mesmo ele é tão importante. Você tem que ter um mínimo de estoque, mas um estoque controlado, para que não falte na ponta. Então você tem que ter informação primordial, para saber quanto você precisa e ter um fornecedor, os fornecedores, melhor dizendo, já prontos para atender a sua necessidade. Então você tem que fazer um pool de fornecedores, tá, Dalila, para conseguir atender o que você está propondo aqui, né? Propondo não, está nos colocando aqui como um dos elementos desse processo logístico, tá? Grato. Paula, 2012, nos traz o seguinte, ó, a importância da logística atinge níveis globais, uma vez que temos um mundo completamente interligado. E realmente aqui a gente começa a ver a amplitude do processo logístico. Hoje, né, apesar da taxação, vamos esquecer a taxação, a gente pode ter aqui um produto, dependendo do tipo de produto, em uma semana, da China, Estados Unidos, né, e muito menos aí dos países aqui da América do Sul. Tudo isso, processo logístico, informação. Hoje nós temos, por exemplo, aqui no âmbito interno, né, o Mercado Livre, a AliExpress, a Shopee, um processo logístico muito, mas muito efetivo. Hoje nós temos a condição aqui em Florianópolis, por exemplo, ter um produto em 24 horas na nossa mão. As lojas hoje, você compra pela manhã e são capazes de entregar para você, dependendo da loja, né, em 3 horas, 2 horas, dependendo do momento que você compra. Então, olhe como a informação é fundamental. E a rede de distribuição aumentou. Tá? Minimizando um estoque central, por exemplo, você distribui para as lojas e a loja daquele município atende a você por intermédio da venda online. Então, tudo isso é um processo logístico. Então, esse ambiente logístico global, tá, para as organizações é fundamental. Hoje não tem como retroceder. Hoje você encontra tudo na internet, você compra pela internet, mas a questão não é só comprar, é entregar. E aí entra também essa questão da informação no processo logístico, para que consiga entregar dentro de um prazo razoável para o cliente. E é uma das exigências do cliente, passa a ser prazo. O tempo é fundamental no processo logístico. Ok, pessoal? Vamos ver aqui quem passou aqui, deixa eu ver. O Enails, acompanhamento minucioso para que não ocorram excessos nem ruptura. Deixa eu ver que acho que eu pulei. Aqui. Nem ruptura. Estar atento às rápidas mudanças de cenário. Perfeitamente. Logística hoje em dia é um processo cada vez mais complexo. É complexo, concordo com você, mas à medida que ele se torna complexo, ele se torna muito mais tecnológico. E, consequentemente, a tecnologia vem tirar essa complexidade. Agora, me veio à mente agora um processo logístico de cunho global, tá? Eu não vou caracterizar aqui, porque eu acho que começou com os franceses, depois acabou entrando, sendo finalizado pelos americanos. Foi o canal... Meu Deus, estava na cabeça, agora fugiu. Canal do Panamá. Canal do Panamá. Tá? Mas o que tem a ver isso? Ele encurtou o processo logístico. Não se dava mais a volta à América. Ele cortou Panamá no meio e fez a interligação entre os dois oceanos. E aí a gente vê que
a globalidade do processo, né? O trânsito, abre aspas, trânsito de navios, faz com que esse processo logístico de grande porte encurte a viagem, às vezes até em meses, tá? Vamos lá então. Opa, deixa eu ver o que eu passei. Ok, opa, me perdi aqui. É isso aí. Bom, a logística integrada, né? Então, a logística é definida como uma colocação de produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, na qualidade certa, com a documentação certa, ao custo certo, produzindo no menor custo, da melhor forma, deslocando mais rapidamente, agregando valor ao produto e dando resultado positivo aos acionistas e clientes. Claro que isso aqui é um âmbito privado, mas, no entanto, isso não foge do processo público. Então, observem que algumas coisas que são muito pontuais e é de precisão. Produto certo, quantidade certa, lugar certo, prazo certo, qualidade certa, documentação certa. Documentação, sim, porque se a documentação estiver errada, isso volta. E aí esse processo logístico já vai por terra. Custo certo, ou seja, você conseguir produzir num custo adequado para atender o seu cliente, produzindo no menor custo, da melhor forma, deslocando mais rapidamente, né, processo de transporte, agregando valor ao produto. Então, quando você, por exemplo, entrega mais rápido, você pode agregar valor, dando resultados positivos ao acionista, ou seja, aquele que espera da gestão de uma organização os melhores resultados, tá? E aos clientes, né, com o produto conforme as suas exigências. E aí ele completa no seguinte: tudo respeitando a integridade humana de empregados, fornecedores, clientes e preservação do meio ambiente. Claro, Rosa traz isso aqui, mas a gente ainda tem grandes problemas de produção e eu não vou entrar aqui no mérito disso. É muito difícil a gente falar do processo de produção e a escravização desse processo de produção, mas é relevante falar? Sim, mas nesse momento eu não vou pontuar ele, né? Mas infelizmente ainda tem questões, principalmente a respeito da integridade humana. Não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Tá? E isso requer a qualificação também dentro do processo logístico dos fornecedores. Quem são esses fornecedores? Então a gente tem que saber qualificar e buscar efetivamente informações a respeito desses fornecedores. Tá? E a questão de preservação do meio ambiente também é um outro ponto fundamental que precisa ser respeitado nesse processo todo logístico. Vamos aqui ao Eduardo Feltz. Uma determinada empresa, comprei um livro online às 9 da manhã. O prazo era de 24 horas. Recebi às 11, 2 horas após. Fiquei impressionado com a operação logística dela. Sim, hoje nós temos várias empresas que conseguem fazer essa diminuição de tempo. Por quê? Porque elas têm lojas que conseguem fazer esse atendimento ao cliente dentro do município onde eles estão, dentro do estado onde eles estão. E isso é um negócio muito interessante, né? Muito legal esse processo, conseguir entregar dentro de um prazo tão curto. E isso, lógico, encanta o cliente, né? Isso traz aqui dali, ó, agrega valor ao processo, porque o cliente fica satisfeito. Eu tenho certeza, né, Eduardo, que você ficou satisfeito com a entrega da empresa. E isso é uma pontuação fundamental que vai engrandecer essa relação do cliente com a organização. Então, essa imagem que está aqui, pessoal, ela é bem isso, né? Ela converge para o centro, o ponto certo. Ou seja, aquilo que é foco no processo. Então, você tem produto, quantidade, lugar, prazo, qualidade, e é esse o ponto, tá? Da coisa chegar adequadamente onde a gente precisa. Muito bem. Então, a logística ela envolve uma série de questões, né? Então, vamos tentar entender aqui um pouquinho dessa questão. A importância logística reflete a necessidade da gestão pública também se adaptar e evoluir.
Ou seja, cada vez mais as legislações precisam estar aptas a permitir que as organizações possam se expandir e serem mais competitivas. Aqui não é o processo logístico dentro da gestão pública somente, mas sim a gestão pública facilitar e ajudar, por intermédio de legislações adequadas, o processo logístico. Então nós vamos um pouquinho além disso, não só das legislações, né? Mas, por exemplo, se nós temos um modal com estradas, ou modal viário, né? Ou modal de transportes marítimos, ou aéreo, a logística precisa desses modais. Em alguns lugares, tá? Até mesmo modais ferroviários, modal ferroviário, o governo estadual, municipal, federal, precisa facilitar esse processo. Eles também é uma questão de investimento dessas organizações e o crescimento econômico daquela região em si. Então, por exemplo, hoje no estado de Santa Catarina, só para você ter um modelo, está tendo uma campanha, né, muito forte do governo do estado para melhorar as estradas vicinais, estradas, rodovias estaduais para o interior, para poder escoar a produção de pequenos agricultores. Então, é um modelo logístico que é importante, porque você permite com que pequenos agricultores consigam escoar sua produção mais rápido, para atender melhor o mercado e, consequentemente, ter também um ganho melhor, né, agregando valor ao produto, diminuindo seus custos, atendendo de forma mais rápida a quem precisa. E eu tenho certeza que alguns outros estados estão fazendo o mesmo tipo de processo. A União, por exemplo, faz, em algumas questões, o escoamento de produções para o escoamento das produções, por exemplo, de grãos para os portos, melhorando a via férrea em alguns pontos, a malha viária em outros, questões de melhorar asfalto, manutenção de estradas que já federais que interligam a produção aos portos, né? A questão marítima também, melhorando os portos, a recepção desses portos. Então, essa questão que está bem colocada aqui, ela vai além da legislação, né? Então eu vou reler para vocês para a gente poder entender melhor isso, né? A importância da logística reflete a necessidade da gestão pública também se adaptar e evoluir. Ou seja, cada vez mais as legislações precisam estar aptas a permitir que as organizações possam expandir e serem mais competitivas. Então, quanto melhor for esse processo logístico, quanto melhor for as legislações que permitam esses processos logísticos, mais competitivas serão as organizações. Então, observe a importância, né, da gestão pública nessas questões. As melhorias dos modais de transporte são necessárias para que as empresas tenham condições de atuarem fora do ambiente de conforto e busquem novos caminhos. Né? Na realidade, ele resume aquilo que eu já estava explicando para vocês aqui. Né? Então, evoluir, crescer, ser eficiente, eficaz e ter efetividade também passa por questões públicas. Ok? Ver o que colocar aqui. Será que eu perdi? Deixa eu ver aqui. Tá, aqui. A Carla, com eficiência, eficácia e efetividade, concordo. É a Dalila. As empresas têm os centros de distribuição em pontos estratégicos, perfeitamente. E nós temos aqui na Grande Florianópolis, do Mercado Livre, tá? Em Governador Celso Ramos, que passou a ser um ponto estratégico, tanto para quem está no sul como está no norte do estado. Trabalhando em termos de recebimento de fornecedores, infelizmente, sim, tem pessoas que trabalham
precarizado para diminuir custos e cumprir metas. Infelizmente é uma verdade, Amanda, né? Mas e aí a gente tem que saber também escolher os nossos fornecedores, né? Eduardo, programa Estrada Boa, exatamente isso que eu estava falando, Eduardo. Na prática não é. Aí, a estrada continua ruim nos interiores de Santa Catarina. Eu acho, Eduardo, eu acho que né, a proposta é melhorar essas estradas. Esperando que até o final do governo ele consiga atender a uma grande parte das estradas estaduais que ligam essa produção aos os centros de distribuição de alimentação ou de indústrias também, certo? Dalila, Paraná vai ampliar o acesso a Itapoá, que é o porto, né? Isso é muito bom. Santa Catarina é o estado que tem mais portos, tem 6 e vai receber mais 2. Quem colocou isso aqui foi o Romildo. Romildo, e Santa Catarina é o estado que tem mais portos, tem 6. E vai aonde será os 2? Itapoá e São Chico. Mas Itapoá já é a questão de melhoria, né? Do porto. Então, são melhorias dos portos aqui, né? Assim, ó, então, observem, né, que pelos colegas também estão trazendo, essa importância do Estado participar, né, da gestão pública. Então, ter uma gestão que pensa a logística dentro da sua organização de trabalho. Então, isso é uma coisa que tem que ser prevista, porque senão a coisa não vai acontecer. A Secretaria de Transporte, os Ministérios de Transporte têm que estar muito bem interligados para conseguir fazer com que a coisa aconteça. Hoje é inadmissível a gente não ter ligações da área de produção com a área de distribuição. Muito bem. Então agora a gente vai dar um foco na logística integrada na gestão pública. Então, pessoal, logística e administração pública estão estritamente relacionadas. Por quê? Né? Atingir políticas públicas, desenvolver um bom plano de gestão logística, planejamento, aquisição, movimentação de materiais, recursos tecnológicos, pessoas, informações e documentos. Estar presente no dia a dia da sociedade em diversas atividades, atendendo à prestação de serviços públicos e bem-estar ao cidadão. Barcelos Santos Giacomelli. Não se tem dúvida sobre isso. A gente já deu exemplos aqui, os colegas também trouxeram exemplo. Então, destacando aqui, né, a questão de atingir políticas públicas, plano de gestão de logística. O plano de gestão de logística visa atender essas políticas públicas. Então, quando a gente acaba, né, dentro das instituições públicas, entendendo que a gente precisa de materiais e serviços, a gente tem que pensar em logística. Por quê? Porque a gente precisa atender algumas políticas públicas estabelecidas. Educação, saúde, principalmente essas duas, necessitam de uma logística muito afinada. Como colocou a nossa colega, vou até subir aqui para dizer o nome da pessoa, a Carla, eficiência, eficácia e efetividade. Então, esse conjunto tem que estar próximo, mas muito próximo da administração pública. Não se pode conceber hoje uma gestão pública sem esses 3 elementos. E principalmente uma logística integrada na gestão pública, onde a informação é fundamental. Né? Então, atender a prestação de serviços públicos num hospital, de transporte, numa escola, até mesmo a questão bélica. Tá? Na Amazônia, por exemplo, quando tem que chegar as coisas lá num estado com um corpo de bombeiros, com viaturas adequadas, a polícia com essa questão de segurança, tudo isso passa pelo atendimento aos serviços públicos, né? A questão de prestação de serviços públicos para atender ao cidadão, à sociedade. Tá? Então, não se tenha dúvida
Não se tem dúvida sobre esse processo da logística integrada na gestão pública como eficiente, eficaz, né, com muita efetividade. As ações de logística são necessárias para melhorar ainda mais o atendimento à sociedade. É uma evolução, né, como a gente estava colocando daqui a pouco. Isso é uma constante, tem que estar sempre, essa máquina tem que estar sempre rodando. É o PDCO, né? A busca da qualidade, né? A busca da melhoria contínua. É estar sempre ali, olhando a necessidade do cidadão, a necessidade da sociedade, por intermédio de nossos representantes, cobrando vereadores, né, deputados, Senado, deputado federal, olhando sempre esse processo. Então, isso tem que estar girando. E os nossos gestores nas instituições públicas atentos ao planejamento, né, com todo o processo até a distribuição para atender ao cidadão. Então, essa ligação, né, das ações logísticas estarem rodando constantemente para atendimento à sociedade, né, e combater, como está colocado aqui, a redução de custo e desperdício. Porque se a gente tem um processo logístico adequado, principalmente na questão de aquisição e distribuição, algumas coisas não se perdem. E nós vamos pontuar aqui, eu tenho certeza que alguns até vão chamar aqui a questão, é distribuição. Às vezes você planeja corretamente, conforme solicitado por um órgão, estoca direitinho, faz toda a classificação, tudo bonito, todo o processo. Mas chega na hora da distribuição, a distribuição não acontece, atrasa, não chega no momento certo, uma série de coisas. Ou compra, adquire e deixa estocado, sem fazer a distribuição correta. Aí estoca, passa do prazo, remédio, alimentação, e quantas notícias vocês já tiveram a respeito disso? Ficou estocado, venceu, e lá na ponta a sociedade precisando. Por quê? Porque é um processo logístico, uma informação mal dada, sei lá, se perdeu e acabou não atendendo o que a sociedade precisava. Eu tenho certeza que em alguns municípios, alguns estados, notícias já fervilharam a respeito disso, da falta de distribuição, do estoque inadequado, de perder. E aí a gente tem aqui, ó, desperdício. Aí o que adianta você reduzir o custo, mas não fazer o último processo, ou o armazenamento, ou a distribuição de forma adequada. E aí vem a palavra, a ação infeliz chamada desperdício. Tá? E aí nós temos aqui, né, a merenda escolar, muito acontece em alguns municípios, né, e às vezes, a gente está falando aqui da alimentação, mas eu vou dar um plus aqui. Às vezes, por exemplo, você precisa de um atendimento na parte de saneamento, de água, de energia elétrica, e a coisa não acontece porque falta uma peça. Falta um disjuntor aqui pequeno demais, mas falta um transformador, não tem cabeamento, etc, etc, etc e tal. Também. Aí é o planejamento e aquisição, né? Vamos ver aqui o que é que os colegas trouxeram para nós aqui. Opa! Aqui, ó. Governo federal, quem foi que colocou, Eduardo? Está fazendo trabalho em Santa Catarina. Governo federal está fazendo um trabalho, Ratinho Júnior, que vai pagar. Paraná. Aí é uma questão de política entre os dois estados. O Ratinho não vai pagar nada, quem paga está contribuindo, o Ratinho é só o roedor. Tá bom. Quem foi que colocou essa? Deixa eu ver, Eduardo. Bom, aí aqui uma questão, vamos lá. Você acredita que você tenha entendido que. Tá, vamos embora. Quem colocou aqui a Carla? Exatamente, professor. Em especial. Desculpe. Desculpe. Exatamente, professor. Em especial para as políticas públicas sejam
oferecidas de forma adequada. Os objetivos da gestão pública sejam atingidos. Exatamente isso. Colocou a Carla. A Dalila, hoje algumas questões as prefeituras estão terceirizando devido a esse processo logístico. Sim, mas isso não impede, né? E até interessante, desde que tenha-se, e aí não desliga, né? A questão da logística integrada, porque a informação, como terceirizar, tem que ser muito bem organizada. Porque o planejamento e aquisição é feito pela gestão. Apenas a questão de distribuição ou de armazenamento pode ser feito pelo terceiro. Mas o planejamento vem, né, da gestão. Opa, pulei aqui. Planejamento se faz imprescindivelmente na gestão pública, uma vez que as atividades são interligadas desde a verificação da necessidade da população. Opa, peraí. Da população, aqui são os processos licitatórios e a distribuição dentro do tempo necessário. Quem não trouxe aqui foi a Carla, se não estou enganado. Isso, a Carla, ótimo, Carla. Aos setores competentes, levando em consideração a efetividade, eficiência e eficácia. Exatamente isso. Né? Então, todo esse processo, né, vem de um planejamento dentro da gestão. Ficou claro para vocês aqui, pessoal, a questão assim dessa logística integrada na gestão pública? Né? Então, a gente foca muito na questão também da informação, dessa integração da TI dentro das organizações públicas para que a coisa efetivamente aconteça. Mas não é só TI, né? Também tem a vontade das pessoas em fazerem a coisa acontecer. Infelizmente, a TI acontece, mas por trás tem que ter pessoas que planejem e façam a coisa acontecer. Bem, um exemplo aqui, né? Então, em termos de logística integrada, pública, podemos destacar como exemplo os Correios. A organização que atende praticamente todos os cantos do Brasil com muita efetividade, executando as políticas de comunicação e transporte da população. Inegavelmente, apesar de ainda precisar melhorar muito, né? Tem muitas reclamações do Correio, mas ela expandiu o seu processo, ela consegue atender em muito as necessidades de comunicação e transporte da população. Ela teve que se adaptar às novas demandas, e isso faz com que, dentro de algumas localidades, ela seja o braço forte de comunicação e transporte das organizações, como bem coloca o que está descrito no seu site, né? Somos o braço logístico do Estado, garantindo a execução de políticas públicas diversas e acesso à cidadania. Por quê? Porque o Correio também tem alguns serviços, como nós podemos ver, por exemplo, a questão agora relativa à fraude do INSS, né? Então, em alguns lugares que não tem agências, o Correio está fazendo esse papel. Então, observe, né, que a frase realmente deles, né, do Correio, ela é bem isso, né? Somos braço logístico do Estado, garantindo a execução de políticas públicas diversas e acesso à cidadania. Então, não é só de transporte de encomendas, né, que vive o Correio. Né? Então, essa questão de comunicação e transporte é fundamental. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? A gente está num processo bem interessante, né? Entendendo essa caracterização da integração, da logística integrada efetivamente na gestão pública. Vamos lá, opa! Então, nós temos aqui, né, essa questão do que traz a nossa figura, tá? Com programação, compra, recepção, armazenamento e distribuição. Então, ela demonstra, né, o ciclo de materiais no ambiente público. Ou seja, como circulam dentro de uma organização pública os materiais necessários para dar andamento ou atender determinado cliente interno, unidade organizacional ou servidor, com o objetivo de suprir efetivamente as necessidades do cidadão e sociedade. Claro, aqui, né, é um modelo genérico. Modelo genérico. Depende da organização, pode ter mais processos, tá? Mas geralmente o mínimo é isso aqui: uma programação de materiais, a aquisição por intermédio da compra, a recepção desses materiais, o armazenamento desses materiais e, consequentemente, a distribuição. Então, esse é um processo mínimo dentro das organizações públicas.
E aqui, claro, a gente está falando aqui de um processo mais de aquisição. Quando a gente fala em serviços, tem uma outra configuração, perfeito? Então, essa é uma configuração simples. Então, vocês notaram ali que a gente falou em planejamento, né, em aquisição. Esse será o tema muito importante dentro da licitações e contratos. Então, as áreas que demandam um olhar atento do gestor e que se relacionam efetivamente com planejamento, aquisição, armazenamento, distribuição, ou seja, licitações e contratos públicos, almoxarifado, patrimônio. E aí abordar um pouco da gestão de transportes. Então, deixa eu falar rapidamente para vocês aqui essa integração desse conjunto de coisas. Muitas organizações têm esse processo bem claro, tá? Muitas têm, por exemplo, a questão do almoxarifado ou depósitos fora das instituições, né, como um armazenamento geral que atende ao Estado e atende às organizações ou suborganizações de uma determinada instituição, Estado, município. Tá? Por exemplo, a instituição que a gente trabalha aqui, e que é o Instituto Federal de Santa Catarina, antigamente nós tínhamos um almoxarifado central que atendia a antiga, não tinha, era a reitoria na época, né? Mas atendia aos campos. Depois, à medida que foi evoluindo, que foi sendo mais fácil a logística de entrega dos materiais, optou-se, né, por estar comprando e a empresa vencedora entregando os materiais nos campos, com os seus, com os seus almoxarifados locais. Isso facilitou muito, trouxe muita celeridade ao processo de entrega de materiais. E isso acontece em muitas instituições públicas. Tá? Faz o planejamento e aquisição de compras no local, tá? Mas a distribuição desse materiais para as organizações é realizada pela empresa que venceu o processo licitatório. E aí os almoxarifados passam a ser locais, atendendo aquela unidade administrativa, organizacional específica. Já o patrimônio, apesar de ter um patrimônio central, cada instituição também tem seu patrimônio, que é o que? É o controle dos materiais adquiridos, materiais permanentes, é claro. Né? Já o almoxarifado tem o controle sobre os materiais de consumo. Já na questão de transportes, outro processo logístico que foi crescendo com o tempo foi a terceirização de transporte. Então, hoje, o transporte de pessoas ou de materiais, ele é terceirizado. Muitas instituições públicas não têm mais caminhões, ou caminhonetes, né, de médio porte para transportar materiais de seus almoxarifados para as instituições que estão abaixo no organograma, né, na pirâmide organizacional. Isso é tudo terceirizado no processo. E isso facilita e muito e agiliza mais ainda, né, o processo, além, claro, da questão de reduzir os custos. Tá? Então, esse é o conjunto que a gente está estudando, né, de licitações e contratos, almoxarifado e patrimônio. Eu vou dar aqui para vocês um panorama rápido a respeito das licitações e contratos e essa importância nesse processo logístico, tá? Até porque as atividades, o questionário já está aberto para vocês realizarem. Deixa eu fazer aqui uma olhada aqui no material que vocês encaminharam aqui, deixa eu ver exatamente. Deixa eu ver. Aqui, tá. A Dalila, onde eu moro, os Correios não fazem entrega, precisa buscar. Aqui só Mercado Livre. Moro na região municipal de Curitiba, provavelmente. RM deve ser região municipal, provavelmente, né, de Curitiba. Vivo tudo isso, a região metropolitana, obrigado. Vivo tudo isso no meu dia a dia, professor. Trabalho no Ministério
Saúde com demandas judiciais em saúde e a logística atrasa muito o meu trabalho. Só imagino, né? Só imagino. Depois eu vou falar a respeito disso, só um pouquinho. Tá, Eduardo? Deixa eu só avançar aqui. Opa, tá aqui. Muito bem. Então vamos falar rapidamente de licitações e contratos, porque eu quero, como eu falei para vocês, trazer o palestrante, vou trazer o palestrante para falar sobre isso. É um professor que já trabalhou com a gente aqui, hoje ele está no MGI, né, Ministério de Gestão e Integração, lá em Brasília, e ele tem um conhecimento muito profundo das licitações e contratos, tá? Mas eu vou dar aqui um panorama para a gente poder é, só entender um pouco, né, e dar um contexto dessa aula para vocês aqui. Então, ela se origina, né, na Europa medieval, com as grandes navegações, a questão de adquirir produtos, né, e fazer efetivamente escolha de produtos e fornecedores. Depois avança no Brasil no período imperial, né, com o decreto 2.296 de 1862. Tudo que está aqui, né, pessoal, está lá no nosso livro-texto. Então, qual é o conceito de licitações? É popularmente conhecida como concorrência pública, né, porque ela abre a possibilidade de outras pessoas ofertarem produtos e preços adequados. É um processo administrativo de seleção objetiva em pessoal da proposta mais vantajosa para a administração realizar seus contratos. Tá? Mas aqui, abrindo aqui, ela sempre foi um dos calos da gestão pública, principalmente em relação à corrupção. Tá? Então, eu destaco isso porque ainda, apesar da eficiência, da efetividade, da eficácia dos controles, licitações e contratos ainda são um calo dentro da gestão pública. Objetivo: evitar o favorecimento de particulares com a possível escolha subjetiva dos gestores públicos, bem como garantir que a contratação seja mais vantajosa em termos econômicos e quantitativos. A ideia sempre foi essa. No entanto, né, a efetividade disso aconteceu depois dos anos 2000, posso dizer assim, né? Não, um pouquinho antes, né? Nos anos 90, teve um controle maior. Mas mesmo assim, como eu falei para vocês, ainda acontece desvios. E é inacreditável quando isso não é só nos municípios, é no Estado, é na União. É assim, incorporado ao processo, né? Parece que o servidor público tem as gestões públicas, melhor dizendo, não vou pontuar, mas as gestões públicas têm essa vontade de fazer das licitações o ambiente de ganho, que não é verdade, né? É, essa busca, né, da escolha subjetiva desse, dessa vantagem só acontece porque tem duas peças: a pessoa que corrompe e a pessoa que é corrompida. Né? Então, isso é o que se tenta acabar nas licitações de contrato. Eu estou colocando para a gente poder ter, né, essa visão bem pontual e quanto ela é importante para que a gente tenha essa análise dentro da logística pública. Então, atualmente, a lei que rege é a 14.133 de 2021, a nova lei de licitações e contratos. O objetivo é garantir o uso eficiente dos recursos públicos. Como eu falei para você, ainda tenta fazer isso, assegurando melhor proposta em termos de preço, tempo de vida útil, qualidade, promovendo desempenho econômico e social. Tá? Então, é a proposta, é o que se tenta, é o que se combate. Porque ainda tem buracos que as pessoas conseguem fazer, infelizmente, esses desvios. Tá? Todo o processo está mais claro dentro do nosso livro. Tá? Então, aqui estão os princípios, eu vou dar alguns princípios dele, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade administrativa, publicidade, eficiência, primacia e indisponibilidade do interesse público,
vinculação do instrumento convocatório, perdão, julgamento e objetivo, tá? Aplicáveis a licitações e contratos. Então, em relação à parte de licitação, ela gera, efetivamente, somente com aquisição e serviço, o contrato. Então, os contratos administrativos são uma forma de terceirização, ou seja, a administração repassa a uma terceira a atribuição de executar um serviço ou fornecer determinado produto. Então, como a gente não, como a gestão pública não produz a maioria das coisas, né? Algumas coisas podem ser produzidas, mas a maioria não, nós adquirimos, por intermédio do contrato, serviços e produtos para atender às necessidades públicas. Então, na palavra de Clovis Bevilacqua, autor do Código Civil de 1916, pode-se definir contrato como sendo o acordo de vontade para fins de adquirir, resguardar, modificar e extinguir direitos. Tá? Então, ele procura atender as partes, tanto quem vende ou produz, como quem adquire os produtos ou serviços. Então, falando em terceirização, principalmente na questão de transportes, limpeza, conservação, vigilância e outras coisas mais, que são alvos dos contratos, a Lei 13.429 de 2017, como a Lei da Terceirização, rege as contratações terceirizadas. De acordo com o Decreto 2.271 de 1997, podem ser terceirizadas atividades: conservação, limpeza, segurança, vigilância, transporte, informática, cooperagem, recepção, reprografia, telecomunicações, manutenção de prédios, equipamentos, instalações, que são hoje serviços que em algumas instituições se tornam essenciais, mas extremamente caros, levam uma boa parte do dinheiro público, mas são essenciais, tá? Então a terceirização vem para baixar o custo. Mas aqui, pessoal, e aqui eu vou colocar uma opinião enquanto docente, tá? É nessa terceirização, esses contratos terceirizados, que acontecem os maiores problemas em relação às fraudes dentro dos governos, ok? Dito isso, vamos seguir. Fui chamada de burra por não aceitar modificar meu parecer jurídico para determinada compra. Olha, eu deveria dizer sem comentário, mas vou comentar, tá? É questão de burrice, né? Burros estão lá, não entendem a gestão, querem as vantagens. Se você está e você está fazendo o que a gestão pública prega, tá, Valdirene? É esse o objetivo, é averiguar, é controlar, é apontar o erro e procurar corrigir o erro com quem está com o bastão na mão, ou com a varinha na mão, a caneta na mão. Essa pessoa tem que fazer a coisa acontecer. E nós temos a responsabilidade, enquanto servidores públicos, aqueles que querem entrar, tenham em mente isso. Nosso maior objetivo é servir a sociedade. Isso significa que a gente tem que apontar todo e qualquer erro que acontece nos processos públicos e buscar a resposta. Esse é o nosso objetivo. Que as coisas sejam corretas. Ok? É melhor responder o processo depois. Muitas dessas empresas privadas são dos nossos... Bom, já sabemos, né? Coloca o nome de laranja. Aqui eu já tinha feito, eu fiz um estudo uma vez e eu verifiquei a quantidade de empresas que são de um mesmo dono. Empresa A, B, C, D, e vão dentro da concorrência, entram todas e vão só trocando, né? Ganha uma, ganha outra, é uma infelicidade. Tá? Mas tem um processo jurídico aí que acaba por privilegiar esse pessoal.
Você viu por quê, professor? Por que prefiro ser burra nos olhos deles do que responder por chamado de certo? Mas o Tribunal de Contas com certeza daria vantagem a você, né? Ou teria justo, porque isso é uma justiça. Ou melhor dizendo, uma injustiça, né? Se você apontou um erro. Vamos lá então. Então aqui, pessoal, tem alguns tipos de contrato para antes de eu fechar aqui e entrar numa outra discussão com vocês aqui. Alguns tipos de contrato, né, de construção, reforma, fabricação, recuperação e ampliação, de contrato de demolição, montagem, transportes, publicidade, etc. Tal, contrato de aquisição de materiais, consumo. Tá? Então tem alguns modelos que estão à disposição de vocês com mais detalhes lá no material didático. Tá? Então, pessoal, só para vocês entenderem aqui, né, o objetivo dessa webconferência foi proporcionar esse aspecto prático, trazendo um pouco da logística, fazendo alguns comentários mais direcionados para vocês entenderem melhor a importância dessa logística na gestão pública, a logística como um todo, especificamente na logística integrada na gestão pública. A relevância dela como um ponto de evolução da gestão pública. E principalmente para que dentro das aquisições se tenha um olhar, dentro da armazenagem se tenha um mesmo olhar, e dentro da distribuição se tenha o mesmo olhar. E que olhar é esse? É o olhar da qualidade, do atendimento ao cidadão no momento certo, para que não se tenha desperdício. Usar a logística para que não se tenha desperdício. Redução de custo para atender corretamente a população. Tá? Então, leiam um livro que é muito importante. Pessoal, eu vi que tem algumas questões aqui, eu vou observar onde é que eu revisei, mesmo assim, acho que em relação ao questionário, vou olhar com bastante atenção, eu revisei na semana passada e ontem, mas pode ter passado aos meus olhos, quando a gente está sozinho é um pouco complicado, mas vou verificar, tá? E eu estou tentando fazer o melhor aqui para vocês, mas deve ter passado alguma coisa, tá? E nesse sentido, até, novamente, agora já tem mais pessoas aqui, eu peço desculpas pela semana passada, como eu já falei para o pessoal que estava entrando aqui, estava poucas pessoas, foi um problema pessoal que acabou gerando uma questão de saúde, mas já estou melhor e eu sei que dificultou a vida de algumas pessoas. Eu não gosto de fazer as coisas em cima da hora, mas não pude fazer efetivamente o comunicado naquele momento. Só pude fazer em cima do laço mesmo e poder avisar vocês. E por isso eu sinto muito, tá? Reforçando que a gente vai mudar a data da webconferência da semana que vem. Vai entrar a gestão de pessoas com uma palestra para vocês. E eu vou depois confirmar a data da nossa webconferência também com um palestrante que vai falar sobre licitações e contratos, certo? Agradeço demais, né? Deixa eu só ler a última aqui. As últimas mensagens. Melhor do que responder, deixa eu ver. O professor pode falar sobre recuperação especial? Ok. Pessoal, está faltando, em relação à recuperação especial das unidades curriculares da primeira fase, está faltando apenas uma instância. Como eu assumi agora a coordenação, eu estou como coordenador, caso alguns não saibam, né, por alguns problemas administrativos, o professor Eduardo teve que se afastar. E eu reassumi a coordenação, porque eu iniciei para fazer o processo de entrada de vocês, depois o professor Eduardo assumiu. E eu estou reassumindo agora, né? Então nós vamos fazer essa recuperação especial, estou só passando pelo último processo para saber a data que nós vamos fazer essa recuperação especial das unidades curriculares da primeira fase, do primeiro semestre, tá? Para que todos consigam, ao final do ano, lograr êxito e fazer a certificação. No entanto, é importante que vocês fiquem atentos às unidades curriculares do segundo semestre. Não reprovem, porque nós não vamos ter tempo hábil para fazer a recuperação nesse processo.
Então, a gente vai fazer a recuperação do primeiro bimestre, do primeiro semestre, mas é necessário que vocês foquem, que vocês fiquem atentos às atividades, façam as avaliações, para que vocês tenham êxito nas unidades curriculares do segundo semestre e, após a recuperação, consigam finalizar o curso. Tá? Então é importante que vocês façam isso. Em breve, né, muito breve mesmo, eu vou fazer o comunicado das datas das provas, vai ser prova da avaliação, tá? Vai ser da recuperação, avaliações da recuperação, tá? Então fiquem muito atentos, a gente vai comunicar pelo Moodle essa informação. É só uma questão só de essa semana conseguir fechar essa instância aqui do colegiado de docentes, ok? Atividade 1, tá? É um questionário. A atividade 2, eu vou depois explicar para vocês no decorrer do processo. Ela vai estar aberta, mas no dia 9 eu explico para vocês. Ela é uma atividade que vocês vão fazer uma pesquisa em alguns contratos, identificando alguns pontos importantes, tá? E a atividade 3, que é sobre almoxarifado, ela é uma atividade muito legal, tá? De reconhecimento do processo de almoxarifado, tá? Então vai ser bem interessante. Então, pessoal, eu fico à disposição de vocês. Mandem as mensagens, eu vou responder. Mandem as mensagens para a coordenação, eu vou responder dentro dos meus dias específicos, mas vou responder a todos. Wilson, né? Wilson, vou responder você assim que você receber o seu e-mail, tá legal? Pessoal, queria confirmar. Tá, eu vou verificar depois aqui a data correta do cronograma, de maneira bem específica para vocês. Pessoal, as mensagens são ou no Tira Dúvida, tá? Se for relativo à coordenação, se for relativo A ao C, tá? Tem um fórum de dúvidas. Se for relativo à coordenação, manda a mensagem para o e-mail da coordenação, tá? De qualquer maneira, eu vou estar respondendo todas as mensagens dentro desse momento agora como coordenador e também como professor, ok? Agradeço demais a vocês e novamente peço desculpas. Borbulhando, mas deixa eu ver aqui. Professor, no caso da recuperação das disciplinas do primeiro semestre, eram só relação da avaliação final, 50%. Tudo vai estar explicado no texto que eu vou passar para vocês, tá? Vai ficar muito claro para vocês como vai ser a recuperação especial das unidades curriculares do primeiro semestre. Então, pessoal, já está com 10 minutos além do tempo aqui. Agradeço vocês. Novamente eu peço desculpas. Não foi minha intenção trazer os transtornos da semana passada. A gente tá fazendo o melhor aqui, eu especialmente fazendo o melhor. E nós vamos atender a todos vocês nesse segundo semestre da maneira mais adequada, tá? Estudem logística, façam as atividades, para que a gente tenha êxito em todas as unidades curriculares, tá? Em breve vocês terão todas as informações necessárias para compreender todo esse novo processo que eu estou passando para vocês, ok? Muito obrigado a vocês. Obrigado, Valdirene, mas eu já estou bem, tá? Foi um momento assim, aquele momento de supetão que acaba lhe gerando uma questão de saúde, tá? Mas muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre logística, entrem em contato comigo. Eu vou esclarecer. Uma boa noite a todos. Vou parar o compartilhamento e em seguida parar a gravação. Muito obrigado. Um grande abraço. Professor. Obrigado pela ajuda, Marlene. Muito obrigado, tá? Agradeço muito. Hamilton. Estou aqui. Muito Tá ouvindo?
Sim, estou te ouvindo. Muito obrigado pela tua ajuda, tá? Muito grato. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Muito obrigado pela aula de hoje. Até mais. Até mais.